Existe um momento na vida de muitas pessoas em que algo começa a parecer diferente. Nem sempre é um evento dramático ou uma grande revelação. Às vezes é apenas uma sensação silenciosa, quase imperceptível, de que a forma como enxergamos o mundo pode não ser exatamente como sempre acreditamos. Talvez você já tenha sentido isso. Uma pergunta que surge de repente, um pensamento que parece abrir uma porta interna, ou a percepção de que certas experiências da vida não são apenas acontecimentos aleatórios, mas podem carregar um significado mais profundo. Muitas pessoas passam por esses momentos sem dar muita atenção. A rotina continua, as preocupações ocupam a mente e aquela sensação acaba desaparecendo no meio das tarefas do dia a dia. Mas para outras pessoas essa pequena inquietação se torna o início de algo maior. Um processo que muitas tradições chamam de despertar da consciência. O despertar da consciência raramente acontece de forma repentina. Na maioria das vezes, é um processo gradual, feito de pequenas percepções que se acumulam ao longo do tempo. É como se, pouco a pouco, uma nova forma de enxergar a realidade começasse a surgir. Aquilo que antes parecia completamente normal começa a ser questionado. Aquilo que parecia definitivo começa a parecer apenas uma das muitas possibilidades de interpretação da vida. Esse processo pode trazer curiosidade, mas também pode trazer confusão. Afinal, quando começamos a perceber que a realidade pode ser mais profunda do que imaginávamos, muitas das antigas certezas deixam de parecer tão sólidas. E isso pode ser desconfortável, mas também pode ser profundamente libertador. O despertar da consciência não significa apenas perceber que existem mais perguntas do que respostas. Significa também descobrir que existe um nível de percepção dentro de nós capaz de observar a própria experiência da vida. Normalmente acreditamos que somos nossos pensamentos, acreditamos que somos nossas emoções, acreditamos que somos nossas histórias, mas quando começamos a observar a mente com mais atenção, algo interessante aparece. Pensamentos surgem, permanecem por um momento e depois desaparecem. Emoções aparecem, se intensificam e depois também passam. Se pensamentos e emoções surgem e desaparecem, então existe algo dentro de nós que observa tudo isso acontecendo. Existe uma presença silenciosa que percebe pensamentos surgindo, emoções mudando e experiências acontecendo. Quando alguém percebe isso pela primeira vez, algo muda profundamente, porque a partir desse momento fica claro que não somos apenas aquilo que passa pela mente. Existe um espaço de consciência onde tudo isso acontece. Esse espaço pode parecer pequeno no início, mas ele é extremamente poderoso, porque dentro desse espaço nasce a possibilidade de escolha. Antes disso, cada pensamento parecia definitivo. Cada emoção parecia dominar completamente a experiência. Agora surge uma pequena distância entre o observador e aquilo que está sendo observado. E essa distância permite algo novo. Permite observar em vez de reagir automaticamente. Permite refletir antes de responder. Permite perceber que muitos padrões mentais são apenas hábitos da mente e não necessariamente verdades absolutas. Essa mudança pode parecer sutil, mas ela transforma profundamente a experiência de viver. Ao longo da história, diferentes tradições falaram sobre esse processo usando nomes diferentes. Algumas chamaram de iluminação, outras chamaram de despertar espiritual. Outras falaram simplesmente em autoconhecimento. Independentemente do nome, o princípio central é o mesmo. Existe uma dimensão da consciência humana que vai além da identificação automática com pensamentos, emoções e circunstâncias externas. E quando alguém começa a acessar essa dimensão com mais frequência, a percepção da realidade começa a mudar. Coisas que antes pareciam extremamente importantes começam a perder parte do seu peso. Preocupações que ocupavam grande parte da mente começam a parecer menos dominantes. Isso não significa que a pessoa deixa de se importar com a vida ou com suas responsabilidades. Significa apenas que surge uma nova perspectiva,
uma perspectiva onde a vida é observada com mais presença e menos reatividade. Durante esse processo, alguns sinais começam a aparecer. Um dos primeiros sinais de despertar da consciência é o aumento da observação interior. A pessoa começa a perceber seus próprios padrões de pensamento com mais clareza. Percebe como certos pensamentos surgem repetidamente em determinadas situações. Percebe como determinadas emoções aparecem quando certas memórias ou expectativas entram em cena. Essa observação não acontece com julgamento, ela acontece com curiosidade. É como se a pessoa estivesse descobrindo um universo interior que sempre esteve presente, mas que nunca havia sido realmente explorado. Outro sinal comum é uma mudança na forma como enxergamos o tempo. Grande parte da vida humana é vivida entre duas direções do tempo, o passado e o futuro. Pensamos constantemente em coisas que aconteceram e em coisas que podem acontecer. Relembramos erros, planejamos conquistas, imaginamos cenários e tentamos prever resultados. Mas durante o processo de despertar da consciência, algo interessante começa de onde se possa acontecer. A percepção do momento presente começa a ganhar mais espaço. A pessoa começa a perceber que, independentemente do que aconteceu no passado ou do que pode acontecer no futuro, a experiência real da vida acontece sempre agora. Isso pode parecer uma ideia simples, mas quando essa percepção se torna clara, a forma como vivemos muda profundamente. O momento presente deixa de ser apenas uma passagem entre passado e futuro, e passa a ser o próprio espaço onde a vida acontece. Esse reconhecimento pode trazer uma sensação inesperada de calma, porque quando a atenção retorna ao presente, muitas das preocupações que dominam a mente começam a perder intensidade. Outro sinal que muitas pessoas relatam durante o despertar da consciência é uma sensibilidade maior à própria energia emocional. Antes disso, as emoções surgiam e desapareciam sem muita reflexão. Agora, a pessoa começa a perceber com mais clareza como cada emoção influencia sua percepção da realidade. Momentos de gratidão trazem leveza, momentos de medo trazem tensão, momentos de aceitação trazem clareza. Essa sensibilidade não significa que emoções difíceis desaparecem. Significa apenas que elas passam a ser percebidas com mais consciência. E quando uma emoção é percebida com consciência, ela deixa de controlar completamente a experiência da pessoa. Ela se torna algo que pode ser observado, compreendido e transformado. Outro aspecto interessante do despertar da consciência é o aumento da curiosidade sobre a própria existência. Perguntas que antes pareciam distantes começam a surgir com mais frequência. Quem sou eu além das minhas histórias? Qual é a natureza da consciência? Existe algo além da forma como fomos ensinados a enxergar a realidade? Essas perguntas não precisam de respostas imediatas. Muitas vezes elas são mais importantes do que as próprias respostas, porque elas mantêm a mente aberta para novas percepções. E uma mente aberta é um dos maiores catalisadores do despertar. Outro sinal que muitas pessoas relatam é a percepção de sincronicidades. Situações em que eventos aparentemente desconectados parecem se alinhar de maneiras inesperadas. Pensar em alguém e encontrar essa pessoa pouco tempo depois. Refletir sobre um tema específico e de repente encontrar várias referências a esse mesmo tema em diferentes lugares. Algumas pessoas interpretam essas experiências como simples coincidências. Outras percebem nelas um tipo de conexão mais sutil entre consciência e realidade. Independentemente da interpretação, essas experiências frequentemente despertam um sentimento de conexão maior com a vida. É como se a realidade deixasse de parecer apenas uma sequência aleatória de eventos e começasse a revelar padrões mais profundos. Outro sinal de despertar é a mudança na forma como percebemos outras pessoas. Em vez de enxergar apenas diferenças, começamos a perceber algo em comum entre todos os seres humanos. Todos experimentam pensamentos. Todos experimentam emoções.
Todos buscam felicidade e tentam evitar sofrimento. Essa percepção pode despertar uma sensação maior de empatia. Em vez de ver os outros apenas como personagens externos na história da vida, começamos a reconhecê-los como consciências vivendo suas próprias jornadas. Isso pode trazer mais compreensão e menos julgamento. Outro aspecto importante do despertar da consciência é o reconhecimento de que a realidade externa e o estado interno estão profundamente conectados. A forma como interpretamos o mundo influencia diretamente a forma como nos sentimos. E a forma como nos sentimos influencia a maneira como percebemos o mundo. Quando alguém começa a perceber essa relação com clareza, surge um novo tipo de responsabilidade. A responsabilidade sobre a própria consciência. Não no sentido de controlar cada pensamento ou emoção, mas no sentido de cultivar estados internos que tragam mais clareza, presença e equilíbrio. Esse cultivo pode acontecer de muitas maneiras. Algumas pessoas encontram esse caminho através da meditação, outras através da contemplação, da arte, da natureza ou simplesmente através do silêncio. O caminho específico pode variar muito, mas o princípio é sempre o mesmo: voltar a atenção para dentro, observar, perceber e permitir que a consciência se torne mais presente na experiência da vida. Com o tempo, esse processo pode trazer uma mudança profunda na forma como nos relacionamos com a realidade. Situações que antes geravam reações intensas passam a ser vistas com mais perspectiva. Desafios continuam existindo, mas deixam de ser percebidos apenas como obstáculos e passam a ser vistos também como oportunidades de aprendizado. Essa mudança não acontece de forma instantânea, ela acontece gradualmente, como o nascer do sol. No início, a escuridão ainda está presente, mas pequenos sinais de luz começam a surgir no horizonte, e pouco a pouco a paisagem inteira começa a se iluminar. Talvez o despertar da consciência seja exatamente isso, um processo de iluminação gradual da percepção. Uma jornada em que começamos a perceber cada vez mais claramente a natureza da mente, das emoções e da própria experiência de existir. E à medida que essa clareza aumenta, a vida começa a revelar dimensões que antes passavam despercebidas. Não porque a realidade tenha mudado, mas porque nossa capacidade de percebê-la se expandiu. Se você já percebeu alguns desses sinais em sua própria vida, talvez esteja vivendo esse processo de despertar de forma natural, sem pressa, sem necessidade de respostas imediatas, apenas com curiosidade e abertura para descobrir o que a consciência pode revelar quando começamos a observá-la com mais atenção. Talvez esse seja apenas o começo de uma jornada muito maior. Uma jornada em que cada nova percepção abre espaço para um entendimento ainda mais profundo sobre quem somos, sobre a natureza da consciência e sobre o mistério extraordinário que chamamos de vida. Se essa reflexão fez sentido para você, aproveite este momento para curtir o vídeo, compartilhar com alguém que também busca compreender melhor a consciência e se inscrever no canal. Aqui, em Os Códigos do Despertar, continuamos explorando juntos os princípios invisíveis que conectam mente, energia e realidade.